Esse pessoal vão ficar sem opção de pegar essa condução para ir para o seu trabalho, para a sua escola, porque se a ponte vai lá para cima, onde vai ficar esse ponto de ônibus? Porque aqui tem que ter um ponto de ônibus na Caçadora para esse pessoal que vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola, eles têm que ter um lugar para pegar o ponto de ônibus. Não pode se acabar assim de um momento para outro, que esse pessoal vive da condução, vive do seu trabalho, vive da sua escola. Como é que vai ficar isso aí? Tá sério, não, é a pergunta que fica para todos nós. O senhor foi consultado sobre isso aqui, sobre essa obra? Falaram com o senhor? Nunca! O senhor mora aqui há quanto tempo já? Há 35 anos. 35 anos e o senhor não foi ouvido. Nunca. Ninguém chegou na sua casa, bateu na sua porta para saber a sua opinião. Nada. Ninguém. Então, olha, o Guimarães é um dos coordenadores aí, é um comandante aqui da área. Ele está dizendo que é apenas um exercício aqui e que não é pra gente ficar preocupado com isso. Não, tá correto. Aí a ambulância passando aqui, ó. Agora imagina essa ambulância do jeito que ela passou aqui. Imagina essa ambulância do jeito que ela passou aqui com a sirene aberta, se não tivesse essa ponte. Como é que ela ia fazer? Aí a pessoa que está dentro da ambulância, como é que ia fazer? Que aqui foi rapidinho, né? Ela cruzou aqui a ponte, ela cruzou a ponte aqui, ela já vai para o hospital ali, pronto, já leva... A minha casa está sendo destruída pela Via Oeste. Como acontece comigo, está acontecendo com uma série de outras pessoas moradoras aqui do Roxidale, da Rua Vilândia principalmente, e do Piratininga. O que a gente vem fazer aqui hoje é um grito de alerta ao governador Mário Covas, à Secretaria dos Transportes do Estado, ao prefeito Silas Bortoloso, para lembrar a eles que se não aprenderam até hoje a respeitar a população, a gente está aprendendo a vir para a rua para fazer valer os nossos direitos. Podia deixar aqui de estar vindo aqui para dar apoio aos moradores e também mostrar a nossa ação de repúdio aqui, a maneira que as autoridades estão tratando aqui os moradores da cidade. Os moradores precisam repudiar essa proposta, precisam cobrar do prefeito da cidade a posição do prefeito com relação a isso, que até agora está dentro do gabinete e não diz nada com relação às obras, porque também tem interesse no processo, que é a arrecadação. Não adianta nós ter estrada bonita, marginais bonitas, e nós não ter condição de ter do governo Mário Covas e também do prefeito dessa cidade. Qual é a posição dele com relação ao pessoal aqui? Sabendo perfeitamente da irresponsabilidade do governador Mário Covas, que está vendendo todo o serviço público. Eles estão interessados em cada dia estar acumulando riqueza em cima da população. Estão aí privatizando todo o serviço público, estão privatizando as estradas, estão privatizando a saúde pública, estão privatizando, enfim, todos os serviços públicos. A derrubada desse viaduto aqui do Roxidale é um grande prejuízo à população. Todo mundo vem aderir a esse movimento, porque senão o governo vai fazer o de Osasco, que cedeu o carro de som também, gentilmente, sem cobrar absolutamente nada, porque sabe da importância que tem essa luta, este movimento. Então agradecemos ao PT e também ao Sindicato dos Comerciários. Roberto Trapp, o microfone é seu. Boa tarde, companheiros e companheiras. Que deveria ser o primeiro a se levantar para reclamar e para brigar pelos direitos da população, fica enfurnado no seu gabinete sem falar um A. Será que ele não sabe que destruir essa ponte vai prejudicar a população de Osasco? O Antônio Biscaia que foi auxiliar a comissão, o advogado que está acompanhando. Mas é para dizer o seguinte, gente, esta obra é uma obra irresponsável. E eu vou resumir para dizer em 4 itens. Primeiro, vai fechar as entradas e saídas da Castelo Branco. Segundo, vai demolir esse viaduto, dividindo um bairro histórico. Quem trabalha em Tamboré e Alphaville, Jandira e Itapevi,
Como é que faz? Não podemos permitir que derrube o viaduto. Não pode. Aqui vem o engenheiro que provou, é só construir um aqui ao lado, terminando na ponta dessa praça, demole aquele lado, depois constrói do outro lado. Esta luta precisa ser de todos. Uma salva de palmas, então. O Guimarães fazendo uma falação aqui muito forte. Queremos chamar a atenção dos moradores, porque este viaduto foi luta quando fez a Castelo Branco. Então isso aqui é histórico para os moradores do Rochdale. Para fazer esse viaduto, foi uma luta que os moradores do Rochdale teve que fazer, na época, com o prefeito Guaçu Piteri. Então isso aqui tem história para os moradores do Rochdale. Hoje, Elias, os moradores estão dizendo o seguinte: o projeto que o governo do estado vem fazendo, através da Via Oeste, é fechar os acessos para os moradores dessa região. Nós não aceitamos, nós queremos que o acesso fique livre para os moradores poderem entrar e saírem. Segundo, o viaduto, nós estamos estudando uma proposta, como disse o companheiro Guimarães, com o engenheiro Biscaia, apresentar a alternativa de fazer aqui no mesmo local, para que podemos passar, para podemos todos os moradores se locomoverem nessa região. Terceiro, os pedágios instalados aqui adiante será um roubo, será um assalto ao bolso do trabalhador. Nós não aceitamos esse projeto do Estado de São Paulo e nem aquilo que a Via Oeste vem fazendo. Alphaville é contra o pedágio das marginais, é contra o fechamento da Castelo Branco, é uma mentira que essa estrada está sendo feita para Alphaville. O governador, a Via Oeste, estão se aproveitando e cobrando um pedágio 6 vezes maior que o pedágio em qualquer lugar do estado de São Paulo. Falem com o promotor de Osasco, ele já tem 3 processos abertos para estudar esse caso da Via Oeste. Foi lá e cortou essa cerca, arrancou os mourões da cerca e passavam e continuaram a passar por cima da pista, correndo risco, mas lutando para que eles entendessem a necessidade desse viaduto. Só depois de vários anos é que foi construído então esse viaduto. Porque se não houver esse empenho, é claro que para a Via Oeste, para os governadores que estão alheios à necessidade do povo, fica muito fácil simplesmente demolir. Emílio, microfone. Boa noite a todos os moradores aqui do Rochdale, os comerciantes também. Saudar a presença de todos que estão nessa luta para evitar que esse prejuízo seja causado a todo o bairro do Rochdale e além dele, como dizia o Elias, na verdade praticamente a toda a zona norte de Osasco, que sempre teve nesse viaduto um dos principais elos de ligação com a zona sul. Quero cumprimentar o nosso companheiro Guimarães, nosso companheiro Delcinho, que são 2 pessoas que têm sido, vamos dizer, ponta de lança na organização dessa luta dos moradores aqui. E dizer para vocês, Osasco já tem um trânsito caótico. Hoje, sexta-feira, quem teve a oportunidade de andar no centro de Osasco, viu como o trânsito de Osasco já está caótico. Então qualquer ponte, qualquer elo de ligação, qualquer elemento de ligação da Zona Norte com a Zona Sul que seja destruído, ele é um complicador para o trânsito da nossa cidade. Se for preciso ir na Via Oeste, nós vamos junto. Na Dersa, nós vamos junto. E quero propor também que a comissão de moradores aqui, ela procure o Silas. Tem que procurar o prefeito de Osasco, porque ele também tem que dizer o que ele acha disso. Porque essa obra, a demolição, está afetando o município. Está dentro do município que ele é prefeito. Então ele tem que assumir, tem que vir aqui dizer o que ele pensa. Nós sabemos que a construção da marginal aqui vai trazer recurso, imposto para o município. Porque a Via Oeste, com o pedágio que vai construir, vai ter que pagar 5% para os cofres do município. Procure o Silas, marque uma reunião com ele para saber a opinião dele e se ele está disposto a lutar junto com o povo ou se ele vai ficar do lado da Via Oeste e da Dersa e mais esse prejuízo para a cidade de Osasco. E nós estamos completamente solidários ao movimento aqui dos moradores da Zona Norte. Tá certo, uma salva de palmas então em Rochdale, Piratininga e os demais bairros serão prejudicados, evidentemente, pela construção das marginais. No Piratininga temos 5 acessos a Castelo Branco, serão todos reduzidos a 0. Inclusive, que dá um alerta aí à padaria panificadora de frente,
Qual é a situação do proprietário desse comércio que ele vai sofrer após a demissão do viaduto? 26 de agosto de 2000, derrubada da ponte do Rochidale. Em coligação com o PCdoB, como candidato a prefeito da nossa cidade,